Muito boa tarde, como é que vocês estão? Hoje é o nosso 20º dia. Amanhã a nossa jornada ela termina. Essa jornada termina e uma nova jornada se inicia na sua vida. Então, hoje, na verdade ontem, né, a gente finalizou a quarta etapa dessa jornada, que é a identidade, né, firmada em Deus. E agora a gente vai para a quinta e última etapa dessa jornada. Desde ontem eu só acabei esquecendo aí de comentar com vocês, que é a voz enviada. Todas essas etapas até aqui, elas vieram para formar, para moldar, para revelar, limpar, purificar tudo aquilo que de impureza, para que a sua verdadeira essência, para que uma nova camada da sua identidade fosse revelada, para que cada um de nós conhecêssemos um pouco mais sobre a paternidade, sobre quem Deus é, né? Como diz lá em Romanos, eu acredito, que Paulo falava, que a gente não tem noção, né, da da largura, da altura, da profundidade do amor de Deus. E a gente acabou nessa jornada toda conhecendo um pouco mais dessa fidelidade, um pouco mais desse amor. E tudo isso para quê, Kalene? Para que você conduza outros a viver essa jornada. Não que você conduza diretamente, né? Mas que você, sabe, direcione o caminho. Mas que você aponte, que através de tudo isso que as pessoas vão perceber de você a partir de agora, eles encontrem, sabe, a localização certa. Eles façam esse reajuste de rota, né? E de ontem para hoje eu tô assim muito emotiva, muito emocionada porque eu viver essa jornada com vocês, né? Porque logo no início era tudo eu escrevendo e eu tava endurecida ali logo no início, mas no final, quando as coisas que Deus estava revelando logo no início começaram a encontrar a luz e aquilo que estava escondido começou a vir, né, para a luz, que Deus foi limpando, foi mostrando, e eu fui vendo que realmente eu estava fria, eu estava endurecida para algumas coisas, e que para esse novo nível ou novo tempo, nova estação que Deus ele quer, né? Que na verdade ele já liberou, mas para que a gente viva verdadeiramente e desfrute dessa estação e aproveite tudo aquilo que ela tem para nos oferecer, a gente precisa mudar a nossa visão, a gente precisa mudar o nosso posicionamento, nós temos que mudar a nossa mentalidade para que aquilo que vem às nossas mãos, ela não se perca no primeiro vento, na primeira tempestade, mas para que a gente, sabe, sustente, multiplique, administre aquilo que Deus ele vai nos dar, independente do que seja. Pode ser na sua vida pessoal, pode ser na sua vida profissional, ministerial. O importante é que para essa nova missão que Deus ele vai colocar na mão de cada um de nós aqui, a nossa visão ela precisa estar alinhada com a visão de Deus. E acima de tudo, o nosso coração tem que pertencer a Ele. E é sobre esse pertencimento que vem mexendo muito comigo, né, de ontem para hoje. Então, muitas coisas que eu fiz foi buscando aprovação, foi buscando validação, foi buscando me sentir pertencida, porque às vezes eu senti aquele peixe fora d'água. Principalmente quando na época, acho que da pandemia, né? Que a pandemia, eu falo assim que foi uma das épocas, das melhores épocas da minha vida, apesar de muita gente ter vivido muitas tragédias, mas porque houve um preparo para que quando chegasse a pandemia, as minhas emoções estivessem ali, sabe, equilibradas, alicerçadas em Deus. E foi aonde uma nova descoberta, então assim, eu tinha uma convicção muito grande de muitas coisas, mas eu, depois de um tempo, comecei a me ver, né, esse peixe fora d'água. E hoje eu vim entender que essa sensação é porque nós não somos daqui.
A palavra de Deus, né, aqui em Deuteronômio, Deus fala que nós pertencemos ao Senhor. Não nesse capítulo aqui, mas de algum outros capítulos, eu não estou lembrada aqui exatamente qual que é, mas que nós pertencemos ao Senhor. E lá em Êxodo, em toda essa mudança, né, do Egito para a Terra Prometida, Deus também fala que nós somos uma propriedade exclusiva dele. Por que a gente se sente esse peixe fora d'água? Porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui, mas a nossa ligação, o nosso pertencimento, ele está no céu, ele está no Senhor. E é por isso que volta e meia a gente vem com essa sensação de, de estar sozinha, de estar deslocada, de não se enquadrar. Mas por quê? Por conta dessa filiação que nós temos, tá bom? A partir do momento que a gente aceita Jesus, que Deus entra na nossa vida, ele assume a centralidade de tudo, é como se uma conexão invisível daqui de mim se ligasse com o céu. E aquela conexão, tipo, é um fio que para onde eu vou, ele me conecta para cima, sabe? Eu posso estar em qualquer lugar, não importa, o fio ele vai estar conectado, mas para ele estar conectado depende da minha busca, depende da nossa, né? Da nossa busca, da nossa profundidade, da nossa entrega, da nossa rendição, amém? E o capítulo de hoje, deixa eu pegar aqui, a gente vai falar sobre o capítulo 24 e o capítulo 25 de Deuteronômio, né? Amanhã eu vou trazer aqui para vocês o fechamento de tudo isso. Então, no capítulo 24 e 25 fala a forma como Deus, ele se importa com do jeito que nós lidamos e tratamos as pessoas quando elas não têm nada para nos oferecer. Como assim, Kalene? Deus, ele observa a forma como você, como eu, como nós tratamos as pessoas quando elas não têm nada a nos oferecer. Sabe, eu não estou falando sobre generosidade, eu estou falando sobre ter esse espírito do bom samaritano, porque muitas vezes a gente vai cuidar, servir pessoas que elas não vão ter nada para nos dar em troca, a não ser o seu obrigado, né? A sua educação. E aqui no capítulo 24 ele fala exatamente sobre isso. O capítulo 25 ele vai falar, né? Eu quero trazer aqui para vocês sobre os pesos. Nós, como cristão maduro, como filhos maduros, nós, os ruios, né? Nós temos que agir de forma equilibrada. E sabe o que muitas vezes a gente faz? A gente, a gente usa um equilíbrio para nós, sabe? Uma autocompaixão, mas um julgamento para os outros. Ou o inverso, uma autocompaixão com o outro e uma autocrítica e autoexigência muito grande conosco, como se nós tivéssemos que ser perfeitos, ser exemplo, mas a gente já entendeu que tudo isso são raízes de traumas, de feridas que a gente carrega desde lá da nossa infância, né? Então, vamos apresentar esse momento aqui para a gente já começar a entrar verdadeiramente na palavra de hoje. Só queria trazer essa pequena introdução aqui para vocês. Então, Pai, nesse momento eu te apresento aqui esse dia 20. Senhor, nós já estamos na reta final. Eu creio que aqui a nossa voz, ela está ganhando forma, a nossa voz, ela está ganhando despertar, a nossa voz, a nossa mensagem, ela está vindo, Senhor, à tona diante de todas as histórias que nós vivemos até aqui, de dores, de frustração. A Tua palavra diz que lá em Pedro, 1 Pedro, que o Senhor vai, no tempo certo, quando nós estivermos passado por algumas dores, o Senhor irá nos fortalecer, o Senhor irá nos firmar, o Senhor irá nos restaurar, Pai. Eu creio que esse é um tempo onde muitos de nós vamos viver essa moldagem, essa formação de caráter, essa lapidação, para que a gente saia daqui refletindo
a presença do Senhor, refletindo o teu bom perfume, refletindo da tua essência, Pai. Muito obrigada, Senhor, por nos conduzir até aqui. Eu oro para que caia agora por terra todo medo, toda insegurança, todo sentimento de inferioridade, tudo aquilo que vem, Senhor, para distorcer, que vem, Pai, para atrapalhar o firmamento disso que o Senhor nos entregou nesses dias. Cai por terra agora, no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Vamos lá. Capítulo 24, né, como eu falei, ele fala sobre a forma como tratamos as pessoas quando elas não têm nada a nos dar em troca, ou quando a gente não tem a obrigação de fazer, né? Então, no verso 19 diz assim: quando estiverem fazendo a colheita de suas lavouras e esquecerem o feixe de cereais no campo, não voltem para buscar. Deixem-nos para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Então o Senhor, seu Deus, o abençoará em tudo que fizerem. Muito dos reconhecimentos que a gente busca aqui nessa terra, nas pessoas, no trabalho, no ministério, na família, não vão vir daqui, vão vir diretamente do céu. E aí eu lembro sobre o buquê de flores, eu lembro do urso, que era o meu sonho, e eu tinha, sabe, esse desejo de que as pessoas me dessem, mas foi o próprio Jesus que me deu, porque existem coisas que somente o Senhor é capaz de nos dar, né? Por mais que a nossa carência, a nossa necessidade queira que os outros observem, que os outros cuidem, que as outras pessoas reconheçam, que as outras pessoas, sabe, supram essa necessidade, não tem como. Porque o muito dos vazios que nós carregamos é do tamanho de Jesus e ninguém é capaz de suprir, né? E no capítulo 25, no verso 13, diz assim, desculpa. Quando pesarem mercadorias, usem balanças precisas. Não usem medidas completas e injustas. Aliás, usem também medidas completas e justas. Sim, usem sempre pesos e medidas exatos e justos para que tenham vida longa na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Quem engana com pesos e medidas desonestos é detestável ao Senhor seu Deus. O 17. Nunca se esqueçam daquilo que os amalequitas lhe fizeram quando vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês estavam cansados, esgotados e feriram mortalmente os mais fracos que ficaram para trás. Isso daqui ele fala sobre esse olhar, vamos dizer assim, equilibrado que Deus ele quer que a gente tenha, sabe? É um olhar leve. Por que toda essa crítica? Por que toda essa cobrança? É mais ou menos assim, você está exigindo de você uma coisa que nem eu exijo, porque Deus sabe da nossa capacidade, Ele dá aquilo que nós temos, a habilidade de gestão para lidar. Deus ele não vai dar nada para nós que a gente não tenha capacidade, sabe, de administrar, de cuidar, de servir, de multiplicar, muito pelo contrário. Só que para que a gente administre aquilo que ele já colocou nas nossas mãos, a gente tem que ter as nossas emoções equilibradas. E com feridas, com traumas, tudo fica em desequilíbrio. E o pior, a gente não só olha para nós dessa forma, mas a gente acaba jogando toda essa frustração, todas essas feridas, todos esses traumas, decepções, cansaço em cima das outras pessoas, tá? Então, o capítulo, né, 24, Deus ele mostra que ele não está olhando somente para o nosso comportamento no culto, mas ele está olhando para o nosso comportamento na faculdade, na escola, no trabalho, na família. E no reino, muitas das vezes, nós somos chamados a amar pessoas que não têm absolutamente nada para nos oferecer, né? Foi exatamente isso que Jesus fez. Ter razão não nos dá autorização de ferir a dignidade das pessoas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque Deus ele fala do estrangeiro, ele fala da viúva e ele fala do órfão. Muitas das vezes, quando a gente tem poder e influência, sem sabedoria, sem maturidade, sem estar alinhada com Deus, a gente usa isso para manipular, para controlar e acaba ferindo as pessoas. Isso aqui, gente, é muito sério, porque
nos vídeos anteriores, Deus fala sobre isso. Ele olha para como o nosso coração lida com poder e influência. Porque o poder, a influência, ela só revela aquilo que a gente carrega. Então, se aquilo que nós queremos viver aqui nós não recebemos, talvez seja porque aquilo vai revelar algo dentro de nós que não é o caráter de Deus. E para que essa bênção não se torne maldição, o que que ele faz? Ele precisa limpar, purificar o nosso coração, para que quando chegue aquilo a gente tenha maturidade para lidar, para suportar, né, para lidar com as críticas. Tá dando para entender? E a gente não tem esse direito, aliás, nós até temos direito de reivindicar, sabe, de brigar, mas não é isso que a palavra nos ensina. Ah, não é porque te bateu que você vai devolver, não é porque te feriram que você vai ferir, não é porque fizeram com você que você vai ser vingativo e vai fazer o mesmo para que a pessoa sinta a dor que você sentiu. Existem coisas que não cabem a nós, sabe? Essa justiça, essa vingança, sabe? Cabe a Deus. Só que isso quebra muito o nosso ego, né? Que a gente tem que se calar para muitas coisas. E a maturidade é saber diferenciar aquilo que pertence a mim e aquilo que pertence ao outro. Quando eu sei a quem eu pertenço e de quem eu sou e quem é, vamos dizer assim, o meu pai, eu sei aquilo que eu devo e que eu não devo fazer. Por isso que a maturidade, ela vai exigir da gente autorresponsabilidade, não tem como. Não tem como. Não tem como. A maturidade vai exigir da gente autorresponsabilidade. E o caráter, ai, cadê? O caráter, ele aparece na forma como tratamos quem não pode retribuir. É forte o Brasil. Ai, Jesus. E o capítulo 25, que Deus, ele restaura. Isso aqui, para mim, eu acho que de todo o capítulo 25 é algo que precisa entrar na nossa mente. Deus, ele restaura o peso correto das coisas. Sabe o que muitas das vezes a gente faz? Deus ali, ele se preocupa com aquilo que muitas vezes ninguém percebe. Porque um coração desequilibrado, ele sempre termina machucando as pessoas. Quando você está sobrecarregado, uma área da sua vida fica lá em cima e a outra fica lá embaixo. Quando você diz sim para todo mundo, você está dizendo não para alguém. Quando você diz sim para todo mundo, talvez você está dizendo não para você, para o seu cuidado, sabe? Para o seu desenvolvimento. E isso não é egoísmo, muito pelo contrário. Não tem como a gente querer viver coisas em Deus se a gente não parar para cuidar de nós, das nossas emoções, da nossa saúde espiritual, emocional e física. Eu falo para vocês, eu estou vivendo um desafio físico muito grande mesmo, porque quando algo me desestabiliza, me irrita, alguma coisa assim, eu explodo e acabo excedendo em alguma coisa, né? Eu sou muito assim, né? Mas Deus já está mudando, em nome de Jesus. Só que eu já vivi uma saúde física, digamos assim, e voltar para ela está sendo muito desafiador. Por isso que nós temos que cuidar de certas áreas que nós conquistamos para que a gente não perca. Porque quando a gente perde, é muito mais desafiador e esforçante nós recuperarmos de volta. Existem territórios que nós já conquistamos, mas que se a gente não continuar cultivando, que se a gente não continuar cuidando, nós vamos perder. E um desses primeiros territórios é as nossas emoções, né? E aqui, quando ele fala, né, sobre o meu Deus, aqui os pesos, tem um ponto que ele fala bem assim, ó, cumprindo os deveres da autoridade e não se ficaram com ela. Aqui, ó, no verso 8. Vou ler desde o 7 para vocês entenderem. Se contudo o homem se recusar a casar com a viúva do seu irmão, ela irá à porta da cidade e dirá às autoridades reunidas: o irmão do meu falecido esposo se recusa a preservar o nome do irmão, não quer cumprir os deveres de cunhado casando-se comigo. O 8.
as autoridades da cidade convocarão e conversarão com ele. Olha que minuto, porque eu precisei socorrer aqui. E aqui, né? O verso 8. As autoridades da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ainda ele insistir e disser, eu não quero casar com ela, a viúva se aproximará do homem na presença das autoridades, tirará a sandália do pé dele e cuspirá em seu rosto. Em seguida declarará, é isso que acontece com o homem que se recusa a dar filhos ao seu irmão. Desse dia em diante, a família será chamada em Israel de família do descalço. Gente, isso aqui, quando eu li esses dois versículos, nossa, eu fiquei assim, meu Deus, tirar a sandália. E a sandália, ela significa um caminho. A sandália, ela significa, né, uma direção. A sandália, ela significa, sabe, uma jornada. A sandália, ela significa também todos os movimentos que Deus ele faz, ele coloca uma nova sandália. Ou seja, ele está te dando uma responsabilidade, ele está te dando um recomeço, ele está te dando uma nova jornada. E retirar isso, gente, é a mesma coisa que não sei nem de que forma explicar, isso é mais ou menos assim. É eu te dar uma casa e retirar essa casa. É eu te dar um carro e eu retirar esse carro, sabe? É eu te dar uma responsabilidade e por incompetência eu te tirar. É eu te promover no trabalho e por você não saber lidar com as responsabilidades, eu te demito. É mais ou menos isso. Então aqui havia um ato simbólico, né? Quando alguém se recusava a assumir a responsabilidade. Lembra que anteriormente eu falei que Deus ele espera que a gente assuma emocionalmente as nossas habilidades, as nossas responsabilidades. Aqui ele não queria assumir a responsabilidade, né? Que lhe cabia. Então a sandália retirada. Então na cultura hebraica a sandália ela representava posse, autoridade e responsabilidade. O que Deus nos ensina aqui? Existem pessoas que querem o benefício da missão, mas não querem a responsabilidade dela. Gente, isso aqui era eu. Meu Deus, olha o tempo que Deus vem falando comigo sobre responsabilidade. Responsabilidade. E qual que era a responsabilidade que eu não queria assumir com o meu cuidado físico? Ai, é chato. Ai, eu gosto de pegar... Ai, academia. Ai, ficar suada. E aí teve um momento que o Senhor me confrontou mesmo. Comprometimento e responsabilidade. Porque aquilo que ele quer liberar sobre mim e sobre você, vai chegar um momento que vai ter que ter esse alinhamento do nosso corpo físico. Porque sabe o que muitas das vezes faz a gente desalinhar? Só um minuto. Voltei. O que faz a gente desalinhar é a nossa carnalidade. É a nossa carnalidade. Por quê? Porque o espírito ele tá pronto. Mas a nossa alma precisa se render. Então a alma fica ali no meio. Aí vem o espírito, aí vem o corpo. A alma fica assim, ó. É como se você tivesse com os dois braços esticados e um vai te puxando para cá. E aquele que é mais alimentado é o que vai vencer, né? E ali eu falei, pronto, o senhor não precisa falar mais nada, eu assumo tudo, coloco na minha mão, vou me posicionar. Então nós temos que nos posicionar em responsabilidade, tá bom? E tem gente que quer a promessa, mas não quer o processo, né? Que quer a colheita, mas não quer o cultivo. Porque a gente não sabe. Cada fruta, né? Cada fruto, cada árvore, ela tem um tempo de colheita. Existem árvores que frutificam em todas as estações, né? Mas existem árvores que não frutificam em todas as estações. E existem árvores que, enquanto umas estão frutificando, ela está seca. E quando inverte, muda a estação, a que estava seca, ela frutifica, e a que estava frutificando, ela fica seca. Então, assim, sabe, essa mudança, a gente precisa lidar com isso, né? Querem a autoridade, mas fogem do compromisso. A sandália, a retirada, ela representa alguém que abriu mão da responsabilidade que deveria assumir. E Deus procura pessoas maduras para confiar aquilo que ele deseja entregar, sabe?
Quando Deus começou a falar muito comigo sobre isso, eu ficava assim, Senhor, mas o Senhor eu não me via uma pessoa digna de confiança. Não me via. Não me via de jeito nenhum. E às vezes as pessoas, eu sentada, sabe? Do nada a pessoa vinha e abria o coração assim, eu ficava, gente, se essa pessoa, né? Líderes assim, eu ficava, a pessoa não tem nem medo de eu falar pros outros, não. Só que era eu que tinha esse pensamento, né? Era eu que tinha esse pensamento. E eu comecei a ver que as pessoas sentem essa confiança, né? Esse acolhimento para sempre é um lugar seguro, né? E eu falei assim, Deus, o que que você ouviu em mim, né? Para ser digna dessa confiança. E aí, meditando, meditando e buscando, e o Senhor falou assim, aquilo que eu te confiei, você cuidou. Você cuidou mais do que cuidou de você, que foi o José. Então, assim, que é o meu filho. Quando a gente olha e não se vê essa pessoa de confiança, olha para aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Porque não, eu acredito que não existe confiança maior quando você tem a responsabilidade com uma pessoa. Como assim? Para você dar seu filho, sabe, algo que é seu nas mãos de outra pessoa porque você confia muito nela. Confia que você vai cuidar melhor do que ela, entende? E ali eu via que o José estava nas minhas mãos e eu ficava assim, meu Deus, foi isso. Foi isso. A maternidade, ela mexeu muito comigo em todas as estruturas, né? Para bom e para ruim, né? Ruim porque eu tive que lidar com situações que eu evitava. E eu tinha muito, gente, eu tive muito medo quando eu engravidei. Achei que meu pai ia me matar, que eu ia ficar deserdada. Eu já tinha 20 anos, mas assim, eu tava com 20 anos, praticamente casada, vivendo uma nova estação na minha vida, algo novo, mas a minha mentalidade ainda tava de uma menina de 13 anos, quando começou a namorar, entende? É essa mudança de mente que o Senhor quer trazer para que aquilo que ele vai entregar nas suas mãos, ele não está entregando para uma jovem, para uma criança que foi rejeitada, abandonada, não. Ele está entregando para uma mulher, para um homem maduro, porque ele não olha para aquilo que aconteceu no seu passado, mas ele olha e diz assim: isso que aconteceu, eu vou usar para mostrar quem eu sou na vida, na sua vida e de quem me procura. Porque Deus ele pode mudar a história de qualquer pessoa, do assassino, do pedófilo, seja lá a pior pessoa do mundo. Se ela se render a Deus, Deus faz uma nova criação na vida dela. E tudo, gente, Deus ele dá um reset, um delete. Aquilo que aconteceu para trás não interessa para mim não, o que interessa é o que eu quero fazer a partir de agora. É isso que é interessante para mim. Só que o diabo ele vem o tempo todo mostrar os erros, as falhas, né? E a gente tem que ter esse olhar equilibrado, porque e assumir essa responsabilidade. O que é os dois pesos e as duas medidas? É não estar falando apenas, sabe, aqui não é só comércio, essas coisas todas, mas ele está falando sobre justiça, sobre andar coerente, sobre andar em equilíbrio. Se existem áreas na nossa vida que está desequilibrada, que a gente se irrita muito, que as nossas emoções elas ficam à flor da pele é porque tá faltando equilíbrio, né? Então, quantas vezes nós cobramos dos outros aquilo que a gente não vive? Ou então fazemos o contrário, nós condenamos excessivamente e nos julgamos o tempo todo. Mas não é isso que Deus ele quer, né? E o cuidado, qual é o cuidado que a gente tem que ter com tudo isso aqui? Quando você não trata bem as pessoas, e quando você vive uma vida desequilibrada, você vai ter muito cansaço, muito estresse, muita sobrecarga, sabe? Você vai ficar desestabilizada, desesperada e a Amaleque pode te encontrar a qualquer momento. E aí é no período onde você está mais fraca, mais fragilizada, que ele vem, larga esse casamento, desiste desse ministério, sabe? Sai desse trabalho que ninguém te valoriza. É nessas horas que esse espírito de Amaleque vem para quê? Para tirar você da promessa, para tirar você daquele momento ali que você já tá para alcançar. Sabe uma coisa uma pregação que eu ouvi do... Ah, esqueci o nome dele agora.
Mas ele falou assim, quando você pensa em desistir, pode ter certeza que você já está próximo de alcançar aquilo que você está buscando, porque ninguém desiste na zona de conforto. Todas as vezes que você pensar em desistir, tenha certeza, eu estou próxima de alcançar aquilo que a minha promessa, o meu milagre, sabe? Eu estou próximo de alcançar aquilo que Deus prometeu para mim. E aquilo ali eu fiquei. Então, todas as vezes que eu tenho pensamento de desistência, eu falo, eu já estou perto. Senhor, eu já estou perto, me dê paciência, Senhor, me dê paciência, me faça aguentar só esse dia, né? Só as lutas desse dia. Ali virou uma chave para mim, porque a gente não desiste quando a gente está na zona de conforto. Na zona de conforto você já abriu mão de Deus e o mundo, sabe? Nada tem mais sentido, você já está vivendo ali por viver. Mas se existe ainda algo que te impulsiona, pode ter certeza que essa é a única fagulha que Deus ele espera que a gente tenha para ele fazer algo novo, né? Nós temos que viver maturidade para que a graça de Deus ela venha sobre nós. Kalene, que é a graça de Deus é o favor dele. Acho que, sabe, desde quando eu comecei a, a buscar esse discipulado, essa maturidade espiritual, eu não sabia como era o processo, né? Eu só queria amadurecer, mas depois que eu vi o processo, eu falei assim, meu Deus, o que é que eu pedi? Mas enfim, estamos aqui, né? E, e eu comecei a ouvir falar sobre o favor. Favor, a graça, favor, a graça. Você pode querer tudo, desejar tudo, mas antes de tudo, ore pedindo de Deus a graça e o favor dele. Porque as coisas que mais inusitadas que aconteceram na minha vida não foi porque não foi, sabe, algo assim que eu quero que isso aconteça, não. Eu falei, Senhor, a tua graça, o teu favor é o que eu mais oro, a tua graça, o teu favor. Porque quando a gente tem a graça e o favor, as coisas acontecem que a gente não sabe explicar. Eu já trabalhei em empresas que eu trabalhava 15 dias vezes no mês e eles nunca descontaram nada de mim. Nem vale transporte, nem vale refeição, não teve desconto nenhum. E quando eu falava, não, vou trabalhar no domingo, nem no domingo eles deixavam eu trabalhar. Só para vocês entenderem. Isso é a graça de Deus. Então eu oro para que o Senhor ele venha derramar a graça e o favor dele na minha e na sua vida. E eu vejo você no vídeo de amanhã. Amém?